meus irmãos. Graça e paz e misericórdia da parte do nosso Senhor a todos os irmãos. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé para que juntos nós lêssemos o Salmo 18, de 1 a 3. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão o versículo par. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Oremos, irmãos. Eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, Senhor. Abençoe esse domingo, Senhor, que estamos em comunidade louvando o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um aqui, Pai, cuidar da família de cada um, Senhor. Cuida da nossa comunidade, Senhor. E aceite esse culto, Senhor. Em comunidade estamos aqui para te adorar, ao único, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. É assim que eu oro, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento de contrição, gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura de Lucas 9, do versículo 23 ao 26. Diz assim: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse viverá. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai dos anjos, dos santos anjos. Então, os irmãos, esse texto muito conhecido da palavra é uma realidade essencial na vida do discípulo.
negar a si mesmo, dia a dia, tomar a cruz e seguir a Jesus, né? Dessa forma, irmãos, a gente tem que ter a percepção do nosso pecado, a percepção que os nossos desejos, os nossos projetos, muitas vezes são egoístas e não estão alicerçados na palavra de Deus, né? Então, esse é o movimento diário do discípulo, se negar para deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade do Mestre, do seu Senhor. Nessa mentalidade, irmãos, gostaria que os irmãos tirassem um tempo para a oração silenciosa e após alguns instantes eu quebraria o silêncio com uma oração também. Eterno Deus e Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração, Senhor. Ensina-nos a negar-nos a nós mesmos, Pai, a tomar a nossa cruz com alegria, Senhor. Dá-nos a graça, Pai, para viver em constante arrependimento, Senhor, confiando em Cristo, nosso Salvador, Pai. Dá-nos a graça também e a alegria de podermos participar da Tua grande comissão, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Pai. É isso que eu te peço no nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Os irmãos percebem que a gente não tem falado mais os nossos avisos aqui no púlpito. Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida sobre o que vai acontecer, pode procurar algum dos presbíteros, os líderes dos ministérios ou até os pastores também, irmãos. Os irmãos percebem
quanto nós somos gratos em todos os momentos de fala aqui, a tudo que Deus tem feito por nós e por nossa comunidade. Então, eu peço que os irmãos, na semana, continuem orando pela nossa comunidade, pelos projetos, pelos nossos sonhos, e convido que os irmãos fiquem em pé, para que juntos nós adorássemos ao Senhor, cantando esse hino, e aos irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas, podem depositar aqui na frente no gasofilaço. A igreja pode se assentar? Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ou a impressão minha é que eu que não estou sem retorno aqui? Alguém pode dar um retorninho para mim? Está um pouco baixo? Então, por favor, meus irmãos do som, nós estamos aí ajeitando as coisas, mas dá um retorninho para nós aqui. Isso, aumenta o som ali. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas, dos nossos corpos, restaurador das nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, em primeiro lugar, orar. Vamos orar, agradecendo por tudo que Deus já fez até este momento. Pai, nós queremos te agradecer
pelo teu amor e pela tua graça em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, nós podemos sentir a tua boa mão, o teu poder, a tua graça a nos guiar, ó Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor nada somos. E nós precisamos, neste momento, ouvir a tua voz, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao teu povo, através da exposição das Sagradas Escrituras. Pedimos, então, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, através da instrumentalidade do teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos voltando ao Apocalipse. Nós estamos voltando à segunda parte, nós vamos começar hoje a segunda parte da série do Apocalipse e a gente vai até o final na última batalha. O começo do fim ou o fim do novo começo, né? A gente não tem um trocadilho aqui, porque, na verdade, não sei se você tem essa perspectiva, mas a perspectiva da espiritualidade cristã é que nós estamos no fim e caminhamos para, de fato, um novo começo. Nós estamos no fim. Os últimos dias já foram inaugurados quando Cristo Jesus ascendeu aos céus, morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ascendeu aos céus. Então, esse já é a inauguração dos últimos dias. Mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer ao ler o texto de Apocalipse é entender como ler o texto de Apocalipse. Como ler o texto de Apocalipse. Por quê? Porque muitas vezes você pode abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse e não entender aquilo que você está lendo. O texto de Apocalipse é um texto cheio de imagens, de símbolos, de metáforas, de conexões, hiperlinks, aquilo que os teólogos chamam, de maneira muito chique, hiperlinks com o Antigo Testamento. Então, se você não tem uma familiaridade com a teologia bíblica, talvez você leia o texto de Apocalipse e você ouça a voz do profeta atual, the King of the Power. Você não entende, não faz sentido nenhum aquilo para você. Você ouve essa voz, você lê o texto, e a única coisa que você vê é the King of the Power, the man that's the best. E você fala, mas Deus, o que é isso? A realidade é que o texto de Apocalipse precisa ser lido sobre alguns pressupostos. E antes da gente entrar no texto de Apocalipse, eu queria mostrar esses pressupostos, ou melhor, a tradição reformada, dentro da igreja cristã. E eu vou ser muito honesto com vocês. Dentro da igreja cristã existem várias tradições de como se ler o texto de Apocalipse. No entanto, nós fazemos parte de uma comunidade cristã reformada com a sua vertente amilenista. Então, nós lemos o texto de Apocalipse em cima dessa tradição. Então, eu não vou explorar as outras tradições, porque isso não nos interessa. Eu preciso ensinar a vocês como, dentro da nossa tradição teológica, nós lemos o texto de Apocalipse. Então, a primeira questão é como ler o texto de Apocalipse. Perceba, a tradição reformada da escatologia entende que o livro de Apocalipse utiliza símbolos para descrever realidades espirituais que já estão em curso. E aqui é importante, dentro da nossa tradição, o texto de Apocalipse não é algo que está acontecendo num futuro distante. Não. As coisas que o texto de Apocalipse está nos revelando, nos mostrando, elas já estão acontecendo no nosso tempo presente. E não necessariamente eventos futuros organizados em ordem cronológica. Isso é uma coisa que também você deve entender. O texto de Apocalipse não está escrito em uma ordem cronológica. Então perceba, a leitura reformada reconhece que o Apocalipse não segue uma linha temporal contínua. Ele não segue. Então, se você quer ler
o texto de Apocalipse como uma linha temporal de eventos contínuos, você vai ler esse texto de maneira errada, como muitas pessoas o fazem. Em vez disso, apresenta séries paralelas que descrevem a mesma realidade sobre ângulos distintos. Então, são formas ou ângulos distintos de um mesmo evento. Por exemplo, hoje nós vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 12. E no texto de Apocalipse capítulo 12 existe a narração da história, ou melhor, o fato mais importante da história da redenção. Dentro dessa perspectiva, é um outro ângulo dos eventos. Então vejam, em vez disso, apresenta séries paralelas que descrevem a mesma realidade sobre ângulos distintos. O que chamamos de estrutura cíclica ou recapitulatória. Ainda, veja, o texto nós devemos ler o texto de Apocalipse como uma marca fundamental da escatologia reformada, é a convicção de que Cristo já reina soberanamente. Nós podemos ver isso no Salmo de número 2, em Apocalipse 12:5, como leremos, e Colossenses capítulo 2:15, que Satanás já foi derrotado na cruz, embora ainda atue de forma limitada até o juízo final. O que isso quer dizer? Que a vitória que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, ela é plena, ela é completa, ela é eficaz, não precisa fazer mais nada. O nosso inimigo já está derrotado. Então perceba, quando você tem uma leitura equivocada dentro da espiritualidade cristã, você pode dar poder àquele que não tem poder. E isso acontece dentro da igreja. Em muitas igrejas evangélicas se dá um poder excessivo a Satanás, ao inimigo das nossas almas, quando na verdade ele já está vencido. Ainda, de acordo com essa visão, vivemos atualmente no milênio simbólico, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É um tempo marcado por um triunfo terreno, não por um triunfo terreno, mas por missão, sofrimento e perseverança. Dentro da teologia reformada, a milenista, nós já estamos no milênio. Aquilo que você leu, ou viu naquele filme, Deixados para Trás, não vai acontecer. Nós já estamos nesse milênio, onde a igreja militante, ela é ao mesmo tempo triunfante e perseguida. Percebemos uma outra realidade, que na teologia reformada, a vitória da igreja não se dá por força humana, ou estratégia de poder, mas pela proclamação fiel do Evangelho, no poder do sangue do Cordeiro. A missão da igreja não é apenas influenciar a cultura ou política, mas dar testemunho até o fim, mesmo sob oposição. Ou seja, a igreja influencia a cultura e a política? Sim, mas esse não é o nosso veio central. Nós influenciamos a cultura e a política porque nós somos bênção para todos os povos. Através da presença da igreja, os ímpios, aqueles que não creem em Jesus, são abençoados. Mas esse não é o nosso core business, como diz aí os nossos CEOs. Não é a nossa avenida central. A nossa avenida central é proclamar, é pregar o Evangelho de Cristo Jesus de maneira fiel. Então, o texto de Apocalipse, ele nos convida à fidelidade, ao testemunho fiel, a uma vida santa na presença do Cristo. Ainda, veja, ler Apocalipse com olhos reformados é compreender que a igreja, mesmo perseguida, está segura em Cristo. É ver que o Cordeiro já venceu e, por isso, vivemos com esperança, fidelidade e, perceba, essa última questão que é talvez a mais importante dentro de igrejas tradicionais, como a nossa, uma urgência na missão. Uma urgência na missão.
Fidelidade ao rei, fidelidade ao evangelho, é você estar comprometido na missão. Estar comprometido na missão não é você simplesmente vir a uma igreja, domingo após domingo, ouvir um pregador qualquer, sentar numa sala de escola bíblica dominical, ou participar de um grupo pequeno. Não. Estar comprometido com a missão do reino de Deus é você ser um agente ativo desta missão. É você participar ativamente daquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, sendo luz para todos os povos. Como que você faz isso? Sendo um missionário aonde você está. Perceba, nós fazemos uma fragmentação errônea dentro da nossa vida, da nossa espiritualidade. Qual é essa fragmentação errônea que nós fazemos dentro da nossa espiritualidade? Nós achamos que existem coisas da igreja, coisas espirituais e coisas não espirituais. Eu tenho uma dificuldade com pregadores que dizem, não, isso aqui é uma realidade espiritual, porque na verdade tudo é uma realidade espiritual. Tudo é uma realidade espiritual. Ao fazermos essa distinção, nós tiramos força e poder da missão que Deus nos confiou. Então, quando nós lemos Apocalipse, com a nossa tradição reformada, ela vai nos conduzir à missão. Por quê? Porque existe uma urgência de que Cristo volte, de que Cristo reine, de que as pessoas experimentem agora a presença poderosa do reino de Deus em suas vidas. Sobre esses pilares, nós lemos o texto de Apocalipse, ok? Então, toda vez que você for, e eu sei que vocês ouvem os pregadorzinhos da internet, né? Os famosinhos da internet. Toda vez que você ouvir um famosinho da internet falando sobre Apocalipse, você precisa ter discernimento do que ele está falando. Como diz as Sagradas Escrituras, você precisa provar aquilo que ele está falando à luz das próprias Sagradas Escrituras, se é coerente. Então, diante dessa realidade, esses são os pressupostos teológicos com o qual nós lemos o texto de Apocalipse. Perceba, então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, ao qual nós vamos estudar agora pela manhã e hoje à noite. Nós íamos estudar o 12 e o 13, mas como tem muito assunto, o capítulo 12, nós vamos fazer em duas partes neste domingo. Veja o que o texto bíblico nos apresenta. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1270 dias. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, e que os acusa diante do nosso Deus dia e noite.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, ó céus, os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dara à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar de sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão a fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Bom, se você fechar os seus olhos e tentar imaginar esse texto, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Talvez porque a nossa imaginação está muito contaminada pelas imagens. Nós somos, hoje, um povo altamente visual. No entanto, esse texto traz símbolos, e nós precisamos entender, antes de entrar nas verdadeiras lições do texto, quais são essas principais imagens de Apocalipse, capítulo 12, e os seus significados. Então, perceba, quais são essas imagens? A primeira imagem é a mulher vestida de sol. O que é essa mulher vestida de sol? Veja, a mulher vestida de sol é o povo de Deus em sua totalidade, Israel fiel e depois a igreja. Ela é gloriosa porque pertence ao Senhor e carrega a promessa da salvação. Em algumas tradições teológicas, identificam essa mulher como uma pessoa. Por exemplo, na tradição teológica a católica romana, olham para essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, e veem o quê? Maria. Maria. No entanto, isso é um equívoco. O texto bíblico não fala de uma pessoa de maneira específica, mas ele fala da formação ou a imagem de um povo. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por diversas vezes, o povo de Deus é comparado a uma noiva, a uma mulher. Então perceba a incoerência teológica, muitas vezes, de alguns intérpretes. Em alguns momentos, eles interpretam a noiva, a mulher, como o povo de Deus na história. Mas quando convém, o que eles fazem? Eles alteram a interpretação. Isso é incoerência. Então, veja, diante da coerência da interpretação bíblica, a mulher ali vestida de sol, aonde nós também podemos ver as imagens do Antigo Testamento dos patriarcas, tanto no sol quanto na lua, é a representação do povo de Deus. O Filho homem, Jesus Cristo, o Messias prometido, que reina com cetro de ferro, como diz o Salmo de número 2. Sua encarnação, ascensão e entronização são resumidas nesse texto do capítulo 12 de Apocalipse. Então, aquele menino que a mulher vai nascer é o próprio Cristo. Ainda, nós temos o dragão vermelho, Satanás. Satanás, um ser poderoso, destrutivo, que odeia o plano redentor de Deus e que persegue a igreja. A cauda que varre as estrelas, provavelmente, simboliza os anjos que caíram com Satanás, ou a extensão de sua influência destrutiva. A fuga da mulher para o deserto. A igreja sendo protegida por Deus durante sua perseguição no mundo. Tempo entre as 2 vindas de Cristo. Ainda os 1260 dias. Tempos e metade de tempo. O período simbólico, e perceba, é um período simbólico.
simbólico do presente século, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tempo de tribulação, mas do cuidado de Deus. O anjo Miguel representa o exército celestial que age conforme o plano de Deus. A vitória é de Deus, não dos anjos. A expulsão do dragão dos céus representa a derrota decisiva de Satanás na cruz. Ele já não pode acusar os eleitos diante de Deus, como nós podemos perceber em Romanos capítulo 8. Ainda, o testemunho e o sangue do Cordeiro, as armas espirituais da igreja. Vencemos não com espada, mas com fé, proclamação e fidelidade até a morte. A terra que ajuda a mulher, a imagem de proteção providencial. Deus usa seus meios terrenos e naturais para sustentar a igreja. Essas são as principais imagens, perceba, essas são as principais imagens do texto do capítulo 12. Por isso que eu falei para vocês que não daria numa manhã para a gente expor esse texto todo. Agora veja, você já percebeu uma coisa? Você já percebeu como os maiores conflitos da história humana muitas vezes acontecem longe dos nossos olhos? Longe dos nossos olhos. Veja, eu não estou falando de um vírus invisível que paralisa o mundo. Não estou falando disso. Nem de um cyberataque que derruba sistemas de nações inteiras. Como foi aí protagonizado, né, com a falta de luz na Europa. Eu quero falar do lugar onde tudo começa. Onde tudo é arquitetado. Muitas vezes, pensamos que os grandes combates estão diante de nós. Nós achamos que as nossas grandes lutas são aquelas que são visíveis aos nossos olhos. Mas esquecemos que, na realidade, existe uma realidade muito mais profunda. A espiritualidade não é apenas um departamento da nossa vida. É o centro dela. Deus nos fez seres espirituais. Deus nos fez seres espirituais. James K. Smith diz que Deus nos fez seres religiosos. Nós buscamos uma conexão com o outro, com o Criador. Então, por isso que em toda e qualquer cultura existe algum tipo de adoração. Algum tipo de adoração existe. Se não ao Deus verdadeiro, aos deuses criados pelo coração humano. Perceba essa realidade. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus sopra o fôlego em Adão, ele se torna, como diz as traduções mais antigas, ele se torna alma vivente. Deus sopra o fôlego no homem e este homem se torna alma vivente. Aprendemos que o ser humano não é dividido em partes. Ele é um todo integrado. A espiritualidade bíblica entende que o homem como uma unidade. Corpo, mente, alma e espírito, eles estão entrelaçados. Eles são indivisíveis. A tentativa de dissecar o ser humano, como propõe a filosofia greco-romana, apenas evidencia o quanto nós estamos quebrados. O quanto nós estamos quebrados, o quanto nós precisamos de conserto. Como nós não conseguimos diagnosticar os nossos problemas, então a gente precisa dissecar a nossa vida. E não olhar-a como completa. Veja, Paulo, em uma das suas epístolas, nos alerta. Agora nós conhecemos somente em partes. Ou seja, não temos plena clareza de quem nós mesmos somos. E aqui está o ponto. Se somos seres integrais, então tudo que fazemos, tudo que nós fazemos nessa vida, ela ecoa na eternidade. Ela ecoa na eternidade. De alguma forma, de algum meio. Cada ação, cada palavra, cada decisão, da mais miserável e ordinária que seja, ela tem um eco. Ela tem um eco na eternidade. Ela também é espiritual.
Então nós precisamos encarar essa realidade. Qual realidade? Que existe uma guerra espiritual sendo travada. E todas as mazelas físicas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, todas as mazelas físicas que nós enfrentamos dia após dia, violência, corrupção e falta de amor, desconsideração pelo próximo, injustiças, tudo isso, tem a sua origem nessa dimensão invisível, onde o conflito é mais real do que nós imaginamos. Nós muitas vezes não damos atenção a este conflito. Nós nos tornamos pessoas que não têm aquilo que Paulo vai dizer. Pessoas que têm um discernimento espiritual das coisas. Nós estamos tão envolvidos com o mundo material, com a visão, com aquilo que vemos, que perdemos o discernimento. Então perceba, há um conflito espiritual real dentro da história redentora, entre o reino soberano de Deus e a rebelião das trevas. Uma rebelião que ocorre dentro dos limites do reino. Então, perceba, nós não tratamos de forças iguais. Não é o reino das trevas contra o reino da luz. Não. Dentro da espiritualidade bíblica, nós percebemos que existe uma rebelião das trevas dentro do reino de Deus. São os rebeldes. E essa rebelião jamais ocorre fora do domínio de Deus. Então o conflito espiritual ele é real, mas não entre reinos rivais. É uma rebelião das trevas que acontece dentro do reino soberano de Deus. Dentro desse reino. Teologicamente falando, perceba, Deus é absolutamente soberano sobre tudo, sobre todo o cosmos. Satanás, então, ele é uma criatura rebelde e limitada, atuando sob a permissão de Deus, sob a permissão divina. O mal, todo o mal que nós vemos, é um mal parasitário. Não tem existência independente, nem autoridade legítima. A rebelião das trevas, ela é real, danosa, mas perceba, temporária. 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 Mas jamais fora do controle de Deus. Jamais fora do controle de Deus. Diante disso, quais são os princípios que nos ajudam? Eu sei, você falou assim, eu não vim neste domingo para a igreja para ter uma aula de teologia dogmática sobre a escatologia reformada. Mas eu prometo que agora vai falar o seu coração. Primeiro ponto deste domingo, que será desdobrado nos nossos outros encontros. Primeiro, fortaleça a sua confiança em Deus, mesmo quando a realidade parece desmoronar. Fortaleça a sua confiança em Deus, mesmo quando a realidade parecer desmoronar. Porque muitas vezes nós estamos nessa situação nas nossas vidas. A nossa vida está desmoronando. Os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós almejamos, construir, conquistar, vão se desfazendo. Castelo de areia. Castelo de areia. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma praia e fazer um castelo de areia perto do mar. Já fez isso? Daí você faz aquele castelo com o seu baldinho de areia, achando que ele é indestrutível. Mas a onda do mar vem e leva o seu pobre castelo de areia.
Muitas vezes isso ocorre com os nossos sonhos, com a nossa vida diária, dia após dia. Perceba, se tudo que nós estamos fazendo é espiritual, se tudo que nós estamos fazendo tem a ver com a eternidade, então é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer para os seus discípulos que eles devem edificar a sua casa, o seu castelo, os seus planos, os seus objetivos sobre a rocha do reino de Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Perceba. Por quê? Por que fortalecer a minha confiança em Deus, mesmo quando toda a realidade parece desmoronar? Porque Deus cumpre o que promete. Deus, Ele cumpre o que promete. Isso é uma verdade que deveria apaziguar o nosso coração. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Perceba o que o texto de Apocalipse vai nos dizer. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. O verso de número 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. Perceba, o texto, ele trabalha com aquilo que nós chamamos do paralelismo cíclico. Ela estava grávida e gritava de dor. Ela deu à luz a um filho. João vê um sinal extraordinário no céu. É o que o texto está nos dizendo. Qual é essa visão? Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, e é uma imagem rica. É uma fotografia literal, mas não é uma fotografia literal. É uma visão teológica, simbólica, daquilo que Deus está fazendo na história através do seu povo. Ela aponta não para uma única pessoa, como dizem alguns, como Maria ou qualquer outra coisa. Não, ela aponta para o povo de Deus ao longo da história, o remanescente fiel de Israel, que agora cumpre o que pertence à igreja. Essa imagem remonta ao sonho de José, em Gênesis capítulo 37. Lembra? Falei que existem hiperlinks. Onde o sol e a lua e as estrelas representam Jacó, Raquel e os filhos de Israel. É o povo de Deus da aliança, Israel, em que em meio à dor e à expectativa, aspira por um Messias. Essa dor, essa gravidez, é a aspiração por um Messias. O Antigo Testamento está repleto desta imagem, dessa linguagem, da promessa de que Deus está trazendo um Salvador. A pergunta, então, passa a ser: aonde Deus prometeu, em primeiro lugar, um Salvador à humanidade? Nós precisamos nos lembrar que Deus o faz isso desde o início do livro de Gênesis. Desde o livro do início de Gênesis. Logo após a nossa queda, Deus, na sua imensa graça e misericórdia, Ele diz que nos daria um descendente prometido. Gênesis capítulo 3, verso número 15. Que colocaria uma inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Deus o promete desde aquele momento da história um Salvador. E Deus, então, Ele vai na história da redenção, nos dando luzes sobre essa aliança e aperfeiçoando essa aliança para todas as nações, como chega em Gênesis capítulo 2, 3. Dizendo que não é um único povo, não é uma única família, mas que a sua salvação seria a bênção para todos os povos. E ainda o texto bíblico no Antigo Testamento nos leva à aliança davídica, em Samuel capítulo 7, verso de número 13, aonde Deus afirma que o trono dele seria um trono eterno. Seria um trono eterno. Eu estou colocando aqui simplesmente 3 momentos dessa aliança, mas se você vasculhar as Sagradas Escrituras, você vai ver repetidamente Deus enfatizando, lembrando, rememorando o povo de que Ele está cumprindo a sua promessa.
Como é difícil para nós entendermos que Deus cumpre o que Ele diz, não é? Você já percebeu isso? Que muitas vezes o nosso medo em relação à fé, ao amor de Deus, não está em Deus, está em nós. São as nossas dúvidas, são os nossos medos. Não está no caráter de Deus. Porque quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vê um Deus que não move, não muda de humor. Ele disse que te ama e continua te amando apesar de você. Apesar de você. Apesar de você, Deus continua te amando. Apesar de você e dos seus pecados, Deus continua se importando com... Apesar da sua indiferença. Você já parou para pensar o quanto nós dizemos que nós queremos um relacionamento íntimo com Deus. Não é isso que nós dizemos? Nossas músicas falam sobre isso, não falam? Nossas músicas, os nossos hinos falam sobre relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Mas pergunta, o que significa ter um relacionamento íntimo com alguém? Teve um corajoso aqui. Meu irmão, você é um corajoso. Proximidade. O Gui falou proximidade. Ter um relacionamento íntimo com alguém significa você ter o quê? Proximidade. Ok, proximidade. O que significa você ter um relacionamento íntimo com alguém? Conhecer. Conhecer o caráter da pessoa. Conhecer o caráter da pessoa. Saber quem aquela pessoa de fato é. Saber e entender quais são as vontades daquela pessoa. Não é assim? Não é assim? Eu julgo ter um relacionamento íntimo com a minha esposa. Eu julgo, eu sei que é difícil a gente entender as mulheres. É quase impossível. Mas eu julgo de vez em quando entender o que a minha esposa me diz somente com o seu olhar. Apenas com o olhar da minha esposa eu sei o que ela está o quê? Pensando. E eu sei quando é que vai dar ruim para mim. Só com o olhar. Porque isso revela a intimidade que eu tenho com ela. Perceba, conhecer, entender, crer, que Deus não muda, que Deus cumpre a promessa dEle, independente das nossas falhas, é entender o caráter dEle, é compreender o caráter dEle, a bondade dEle e o amor dEle por nós. Isso deveria trazer ao nosso coração segurança. Segurança. Eu estou seguro de que Deus me ama como Ele diz que me ama. Então deixa eu te fazer uma pergunta que é crucial na sua espiritualidade. Você está seguro hoje, dentro deste amor que Deus tem por você? Você se sente seguro, porque é isso que no final importa. Branham Manning, ele tem uma palestra, eu não sei se isso está num livro, eu assisti uma palestra do Branham Manning, ele diz que, ele falando sobre a espiritualidade, e também falando sobre a escatologia cristã, ele diz que nos últimos dias, no último momento, quando Cristo voltar e nós estivermos diante do esplendor da glória de Deus,
diante daquele que é a consumação de todas as coisas, diante dessa glória total, ele vai perguntar uma única coisa para você. Você realmente viveu como alguém que foi amado por mim? Você realmente viveu como alguém que foi amado? Como alguém que estava seguro nesse meu amor? Que não teve medo das circunstâncias? Você realmente viveu como alguém amado? Talvez isso seja uma das principais pontos que o texto de Apocalipse nos leva. Deus nos ama porque Ele cumpre. E como esse amor é revelado através da palavra de Deus no livro de Apocalipse, é Ele cumprindo a sua promessa. O texto ainda nos diz uma outra realidade. Porque nós devemos fortalecer o nosso coração na confiança que nós devemos desenvolver em Deus. Porque Deus exaltou o seu Filho sobre todo o mal. Perceba o que o texto bíblico vai dizer. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Veja, o dragão, sabendo da promessa desde Gênesis capítulo 3:15, ele se coloca na história da redenção, pronto para devorar a descendência da mulher. A pergunta que nós podemos fazer é como isso acontece na história da redenção. Então perceba, em Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel. Em Êxodo capítulos 1 e 2, Faraó manda matar os bebês hebreus. Em 1 Samuel, capítulo 18, versos 10 e 11, Saul tenta matar Davi. Em 2 Crônicas, capítulo 22, verso de número 10, Atalia destrói os descendentes reais de Judá. Em Esther, no livro de Esther, Amã planeja o genocídio dos judeus. E em Mateus capítulo 2, Herodes manda matar o menino Jesus. Essas são as tentativas bíblicas, históricas, de que Satanás tentou destruir o plano redentivo de Deus na história. Movendo corações, articulando por trás dos poderes, para que isso não acontecesse, para que não acontecesse o quê? Porque aqui está o grande problema. Por que Satanás empreendeu tanta força nisso? Pelo versículo de número 5, que diz que Cristo governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto do seu trono, para junto do trono de Deus. Agora perceba a realidade que o texto nos mostra. Quando Deus exalta o seu filho, Ele não o faz sozinho. Ele eleva com Ele todos os que confiaram em sua graça. Porque o texto bíblico diz, se com Ele morremos, com Ele também o quê? Viveremos. Se perseveramos com Ele também nós reinaremos. Perceba essas implicações. Nós estamos unidos na morte de Cristo. Por nós estarmos unidos na morte de Cristo, nós já morremos para o pecado. É o que o texto está nos mostrando em 2 Timóteo capítulo 2. Se com Ele morremos também para essa realidade do pecado. Isso nos liberta para viver agora como cidadãos do reino de Deus, não mais escravos do mundo, mas unidos à sua ressurreição. Nós somos o povo da ressurreição. Já vivemos agora, neste momento da história, essa nova vida. A nova vida para nós começa quando? Agora, hoje. Se nós já fomos
assentados, nós já estamos com Cristo, como diz Efésios, nós estamos com Cristo nos lugares, já sentados nos lugares celestiais. Em outras palavras, a nossa identidade não está mais enraizada naquilo que as pessoas dizem para nós neste mundo passageiro. A nossa identidade agora está enraizada em Cristo Jesus. Nós estamos unidos a Ele. Nós já participamos de todos os benefícios que a graça nos traz. Com Ele, então, nós reinamos. Como diz o texto bíblico, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Exclusiva de Deus. Mas existe uma última realidade que o texto nos traz. Quando nós desenvolvemos a nossa confiança nesse amor de Deus, na graça de Deus, apesar das coisas parecerem um caos, porque Deus cuida do seu povo, mesmo em meio ao caos. Perceba o que o texto vai dizer no verso de número 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Veja que coisa interessante. O deserto seria um lugar que você escolheria para tirar férias? Sim ou não? Não. O deserto não é um lugar com uma hospitalidade boa. Ok? Agora perceba, o texto diz que a mulher fugiu para onde? Para o deserto. Ela fugiu para o deserto, porque no deserto, quem preparou um lugar para ela? Deus. Se Deus te convidar a ir para o deserto, você iria? Sim ou não? Eu falaria, espera aí. Eu falaria, veja bem, veja bem. Mas existe uma história bíblica, um fato bíblico, que quando Deus libertou o povo do Egito, e Moisés estava tentando liderar aquele povo rebelde, é um rebelde, Moisés tentando liderar outros rebeldes, né? É sempre assim na história do povo de Deus. Existe um momento que Deus, irado com o pecado do povo, fala para Moisés o seguinte: Moisés, é o seguinte, vou mandar vocês para a terra prometida. Fica tranquilão. Vocês vão entrar na terra prometida? Vocês vão. Mas eu não vou. Vocês vão para a terra prometida, vocês vão ganhar a bênção, Moisés. Vocês vão entrar na terra prometida e desfrutar de tudo o que tem na terra prometida. Mas eu não vou. Você aceitaria essa proposta? Sim ou não? Você falou não, porque você não daria nem uma coçadinha no seu coração? Terra prometida, uva gigante. Diz o texto bíblico que as pessoas, para carregar um cacho de uva, precisavam de 2 homens, o tamanho daquela uva. Nem o governo do PT dá uma uva para você daquele tamanho. Pensou? Rapaz do céu! Leite, mel. A picanha estava garantida, gente boa. Estava garantida. Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu prefiro morrer no deserto com o Senhor do que entrar na terra prometida sem o Senhor. Eu prefiro morrer no deserto com o Senhor
do que entrar na terra prometida com o Senhor, sem o Senhor. Eu não vou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Foi essa a resposta de Moisés. Agora, se nós fôssemos em algumas igrejas evangélicas brasileiras, aonde a bênção é prometida sem a presença de Deus, o importante é a bênção, gente boa. O importante é a bênção. Então o texto nos diz que Deus leva a mulher, a igreja, o povo dele, para o deserto. Mas perceba, para um lugar onde ele havia preparado e sido preparado por Deus. O texto bíblico diz no verso de número 14 que foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar ao lugar que havia sido preparado no deserto. O verso de número 16 diz que a terra, porém, ajudou a mulher quando a serpente abre sua boca e tenta esmagá-la com uma correnteza. E a terra abre a sua boca e ajuda a mulher. Perceba essas 3 realidades do cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. No verso 6, Deus prepara sustento em desertos. Lugares de escassez se tornam refúgios de cuidado quando são preparados por Deus. Deus prepara para nós, em todo o tempo, na nossa caminhada, apesar dos desertos, lugares de refúgio. Aonde deveria haver escassez, Deus ali vai providenciar o seu sustento. Uma segunda realidade que o texto nos mostra, no verso 14, é que Deus não apenas promete um lugar seguro, Ele mesmo provê os meios para que cheguemos até lá. É dada à mulher 2 grandes asas. Então Deus, Ele provê os meios para que nós cheguemos até lá. Não tenha medo. Ainda, e por fim, quando as forças nos faltam, Deus move a criação em nosso favor. Ele levanta auxílio quando não há mais saída. A terra ajudou a mulher. Porque Deus governa todas as coisas. Falei para você que ia falar o seu coração? Esse é o cuidado que Deus tem com a gente, meus irmãos. E sabe como esse cuidado se revela hoje, nessa comunidade cristã? Através da ceia. Através destes elementos que simbolizam a aliança que Deus tem com o seu povo, a aliança do corpo esmagado de Cristo Jesus por nós. Por nós. Calvino vai nos dizer que esses elementos, eles não têm poder em si mesmos, mas pela graça, pela fé, eles são capazes de curar as nossas feridas, de tratar as nossas dores, de nos sustentar em meio ao deserto. Eu queria convidar você nessa manhã a afinar o seu coração. A afinar o seu coração confiando em Deus. A exercitar essa confiança. Entregando novamente o seu coração a Ele. Sabe qual que é o problema? Nosso. O problema nosso é que muitas vezes nós entregamos a Deus as coisas, mas nós não entregamos elas completamente. Não. Nós entregamos a Deus as coisas da seguinte forma. Tiraram minha Bíblia daqui. Eu deixo minha Bíblia ali, o pessoal tira minha Bíblia daqui. Dá aqui a Bíblia sua, Gui. Levanta aqui. Já que você deu a sua Bíblia, levanta, passa vergonha comigo aqui. O Gui representa a gente. Certo? Me entrega a sua Bíblia. Mas ele fica com a mão aqui. Não deixa eu cuidar da sua vida. Mas você fica com a mão aqui. Fica puxando. E daí fica um cabo de guerra. Fica um cabo de guerra. Você não entrega.
Eu vou perder para o Gui. Eu devia ter feito diferente. Gui ser Deus e eu ser... Mas não consigo. Desculpa pela ilustração. O fato é que muitas vezes você fica em um cabo de guerra com Deus e você não entrega a sua vida de maneira total a Deus. Esse texto de Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 6, enquanto eu estudava, falou ao meu coração que eu preciso entregar a minha vida no completo controle daquele que cuida, daquele que provê essas realidades para nós. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte, o seu rosto, preparar o seu coração para a ceia. Enquanto o povo ora, eu gostaria de convidar os meus irmãos presbíteros a se achegarem aqui à frente, para que juntos possamos servir a ceia do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo Teu amor em Cristo Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu cuidado. Porque o Senhor prepara o lugar, o Senhor provê os meios. E quando não existe mais força em nós, o Senhor manda a ajuda, Senhor. Nós queremos Te agradecer por isso, Pai. Nós queremos Te agradecer por estes elementos que pela fé, Deus, demonstram, refletem, lembram o nosso coração da aliança que Cristo Jesus fez com o seu povo, Pai. Queremos Te agradecer e pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça o coração, a vida de cada pessoa aqui presente com este sacramento nessa manhã, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e disse: "Este é o meu corpo partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim." Após partir o pão, o Cristo toma o cálice e diz: "Este é o cálice da aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim", porque todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós proclamamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, a nossa esperança. Ele vem. A igreja clama e grita: "Maranata, vem Senhor Jesus." Se você já confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa é a mesa do reino de Deus. O reino de amigos. Onde o nosso grande Senhor e Salvador é aquele que serve a mesa. Então sinta-se convidado a participar deste momento. Cristo,
Quero convidar você a abrir aí o recipiente onde se encontra os elementos da ceia, para que todos possamos juntos participar, como é a instrução de Paulo na sua carta à igreja de Corinto. Todos participem juntos da ceia do Senhor. Vamos comer e beber. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor em Cristo Jesus e cremos, ó Deus, que o Senhor tem feito algo em nossas vidas que vai transformar, ó Deus, tudo aquilo que nós experimentamos a partir da fé em Cristo Jesus. Nós cremos no teu amor, na tua graça e na tua misericórdia, e nós queremos agradecer o Senhor por essa experiência, Deus, de podermos participar do sacramento, relembrando, Pai, a boa notícia do Evangelho, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu espero que Jesus tenha falado de maneira impactante ao seu coração. Quero convidar você a se colocar em pé. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se você quer caminhar mais próximo desse Cristo que nós apresentamos aqui, por favor, converse com alguns dos nossos presbíteros ou pastores. Nós estamos aqui à disposição de vocês, ok? Eu vou pedir para o pastor Jefferson assumir ali o púlpito, impetrar a bênção ao povo de Deus nessa manhã. E vou pedir também que vocês, assim que o pastor impetrar a bênção, vocês esperem um minutinho para a gente poder chegar à porta e cumprimentar vocês lá, tá bom? Hoje nós estamos sem o nosso... sem o pastor Gui, que é o pastor que fica ali cumprimentando todo mundo. Ele teve que ir a Araçoiaba da Serra, atender uma das nossas igrejas, ministrar a palavra, também os sacramentos. Então, eu queria pedir que você tivesse um pouquinho de paciência. Pastor Jefferson vai impetrar a bênção. Espera a gente chegar lá, o pessoal vai tocar mais um pouco dos nossos hinos. E daí, quando a gente chegar lá, a gente se cumprimenta vocês. Tá bom? Quero dar um abraço em cada um de vocês. Vamos receber a bênção. Abaixemos as nossas frontes. Agora, amada igreja aqui reunida, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e as infindas misericórdias do Senhor Jesus estejam convosco e conosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. Amém.